Vem tua glória. Aleluia, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Vem, Senhor, falar nossos corações. Linda nossa mente, Pai, neste momento. Nós queremos ouvir a tua voz neste momento. Pai, o que está lá fora, Deus, tira do nosso coração, brinda a nossa mente, Deus. Nós queremos buscar mais a tua presença agora. Nós queremos ter mais a tua presença. O Espírito Santo de Deus está mais que convidado neste lugar. Teu lugar de estar aqui, Senhor. Obrigado, Jesus, por este momento. Que o Senhor venha falar conosco e venha falar muito no nosso coração, porque nós queremos que o sobrenatural de Deus vai acontecer neste lugar. E o Senhor vai falar com cada um que está aqui. E nós te agradecemos por termos a oportunidade de estar aqui e ouvir a tua palavra, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Toda honra, toda glória é para Ele. De novo, boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém? Vamos lá então, para a gente ganhar tempo. Vamos lá em... Abra sua Bíblia lá em Jonas, capítulo 1. Texto bem conhecido, Jonas, capítulo 1. Vamos ler até o versículo 3. Amém? Vamos lá então. O tema é a vocação de Jonas, a sua fuga e seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a da sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Só não feche sua Bíblia, fique com ela aberta, que nós vamos ler os 4 capítulos do livro de Jonas, que são curtos, e a gente vai acompanhar cada capítulo. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, bem? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Deus, por este culto, por este momento. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Senhor, venha falar com a tua igreja, Senhor. Usa, Senhor, como um instrumento nas suas mãos. Que é necessário que o Senhor cresça todos os dias da minha vida e eu possa cada dia mais diminuir, Deus. Venha falar conosco, Deus. Nós precisamos aprender um pouquinho mais do Senhor nesse dia. Que o Senhor venha nos moldar, que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Falando em Jonas, a gente só lembra do... A primeira coisa que vem na cabeça é grande peixe. Ah, o Jonas e o grande peixe. Mas, apesar de ser um livro curto, ele tem muito a nos ensinar. E eu já sabia que eu tinha a missão de terça-feira estar aqui. E eu pedi para Deus, Deus, fala comigo. O que eu vou fazer? O que eu vou falar na terça-feira? Eu estava sentado bem naquele canto ali. Deus já tinha falado comigo através da pastora Jurema aqui no momento da oferta. E durante a pregação, uma palavra que era a palavra-chave da mensagem não saiu da minha cabeça. Maturidade. A gente faz coisas que a gente era menino e fazia coisa de menino. Isso daí ficou na minha cabeça matutando aí a noite inteira.
E eu entendi que era alguma coisa relacionada a isso que eu tinha que falar. Eu falei, Senhor, beleza, eu entendi. E durante, para quem prega aí, o pessoal sabe, às vezes você está falando com Deus e Deus ele fala assim, ó, ele dá um start na hora. E eu ali prestando atenção, o pastor pregando aqui, veio Jonas na minha cabeça do nada. Tava sem caneta, sem nada, né? Eu ando sempre armado com a caneta e caderno, naquele dia não tava. E eu peguei o celular bem rápido assim, a Mayara tava do meu lado, até se assustou. Eu falei assim, não, mas precisa anotar, porque senão eu esqueço. Só escrevi Jonas no meu celular, porque eu sabia que eu tinha que falar dele. E hoje nós vamos entender o porquê que Deus colocou o nome desse abençoado no meu coração para a gente falar um pouquinho sobre ele. Porque nós conhecemos a história de Jonas por uma coisa: grande peixe. Mas tem muito mais. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução. O livro de Jonas, ele ensina algumas coisas. A autoridade, com certeza. O arrependimento, com certeza. O amor de Deus aos pecadores, com certeza. A ingratidão de um povo que adorava outros deuses, mas mesmo assim Deus teve compaixão e levantou um profeta para profetizar naquele lugar. Um povo que era contra o povo de Israel. Então o livro de Jonas ele tem vários ensinamentos. E é isso que a gente vai aprender. E é isso que Deus quer falar com a gente nessa noite. E ali no primeiro capítulo de Jonas, ele fala sobre a fuga. Uma das características de uma pessoa imatura é fugir. Mas por que, pastor, fugir? Eu tenho certeza absoluta que cada um aqui sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Mas nós fazemos igual Jonas. Nós pegamos outro barco. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Deus não te chamou a ficar sentado nessa cadeirinha olhando só o pastor pregar. Cada um tem um chamado, um propósito. Mas nós fazemos o que muitas vezes? Pegamos o barquinho e vamos lá para Tarsis. Vou te dizer que Nínive e Tarsis eram bem distante, mas muito distante. Assim, não dá para comparar a quilometragem, mas te digo assim, era bem distante de um lugar do outro. Aqui nós entendemos como Jonas não queria ir para aquele lugar. Jonas ele tinha um rancor muito grande dentro do seu coração daquela cidade. Como eu falei, era inimigo de Israel. Aquele povo foi o povo que atacou a sua própria família e tirou a vida da sua própria família, dos seus parentes, dos seus amigos. Então ele tinha um rancor muito forte. Olha só o que Deus está falando com a gente. Muitas vezes a gente está ferido, mas mesmo assim Deus usa a gente para levar o evangelho para umas pessoas que muitas vezes a gente não tem. Como assim eu posso usar a palavra certa? Um amor tão forte pelaquela pessoa. Então, às vezes a gente leva o evangelho não para quem a gente quer, mas é para quem Deus quer. E Jonas é uma prova disso. Ele fugiu. E quanto tempo nós estamos fugindo do que Deus tem para nós? Meu irmão, você acha que eu queria estar aqui há 5 anos atrás? Eu não queria. Eu me identifico muito com esse doido aqui. Eu pegava outro barco. Chegou uma hora que eu tive que Deus me jogou fora desse barco. Como conta a história aqui, foi jogado muita coisa para fora. Deus mandou uma tempestade e nada resolvia. O problema era quem? O abençoado. A hora que tirou ele de lá. Sabe o que Deus está querendo falar com a gente, meu irmão? Está na hora da gente pular do barco e começar a compreender as coisas. Sair dessa imaturidade e começar a ser maduro mesmo. Não só com palavras, mas principalmente com atitude. Hoje eu entendo que é coisa de menino, coisa de menino. Coisa de homem, coisa de homem. Mas muitas vezes eu tive num barco achando que eu estava indo para o caminho que eu queria. Que Deus queria. Deus nunca quis.
Eu era o Jonas da nova geração. Será que nós temos mais Jonas da nova geração aqui? Até quando Deus vai ter que mostrar, falar, usar pessoas para te dizer: eu te chamei para algo maior do que isso? Eu te chamei para ser profeta das nações. Eu te chamei para ser um grande ganhador de almas. Então, esse primeiro capítulo, resumidamente, é isso. Fala da desobediência. Um sinal grande de maturidade. Desobediência. Não, mas eu não gosto de pregar. Não quero isso para mim. Nós achamos muitas vezes que é da nossa capacidade. Eu tenho que ter uma oratória maravilhosa. Eu tenho que ter uma grande estudo da Bíblia. Não, é Deus que faz. O mesmo Deus que coloca, o mesmo Deus que tira. Hoje eu estou aqui, talvez amanhã eu não possa mais estar aqui. Só tem uma coisa que nós precisamos entender essa noite. Saia do barco. Pule desse barco da zona de conforto. Pula desse barco de ficar achando que é só vir para a igreja e já era. Deus tem muito mais para a tua vida, meu irmão. Você é um canal de bênção na vida das pessoas. Você tem que receber isso para a sua vida. Nós vamos falar os outros capítulos de como Deus usou o Jonas. Depois que ele compreendeu que ele era mais do que uma pessoa, mais um. Então, vamos lá, vamos falar. Acho que vai ser muito rápido. Obediência, desobediência. Ele decidiu fugir da sua missão. O que nós aprendemos no capítulo 1 de Jonas? Que precisamos obedecer. Que obedecer é melhor do que? Obedecer é melhor do que? Então, muito melhor é obedecer. Se Deus está falando contigo, obedeça. Vai e faça. Ah, mas não sei como. Faça. Ah, eu não sei. Eu tenho que falar de novo da pastora aqui, que ela foi uma bênção na minha vida domingo. Ela falou um negócio muito interessante. Ah, mas eu tenho uma conta aqui e tenho o dízimo. Escolha o dízimo. Que Deus vai prover o restante. Escolha seu ministério. Escolha Deus, que Deus vai fazer o restante. Muitas vezes a gente quer escolher a gente, né? Não. Eu preciso ser controlador do negócio. Nós se apegamos em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Você vai ficar esperando o teu tempo aí por muito tempo, meu irmão. Você precisa compreender o que é esse tempo. Talvez o nosso tempo já chegou há muito tempo e eu e você estamos retardando esse tempo. Nós estamos aqui por uma grande missão. Se você não entendeu qual que é essa missão, peça para Jesus falar para você, te ensinar qual que é a grande missão que nós temos aqui nessa terra. Jonas cumpriu a missão dele. Meio rebelde, foi, mas cumpriu a missão dele. Vamos correndo. Segundo, o que no primeiro capítulo de Jonas nos ensina? A inescapável presença de Deus. Sem a presença de Deus não somos nada. Ele quis fugir, achar que ele era ia fazer tudo certo. Não, tá comigo, tá com Deus. A gente viu o que aconteceu. A gente sabe o que aconteceu. A fuga. Refletimos sobre nossas próprias escolhas. E precisamos da orientação divina. Então, resumidamente, o primeiro livro de Jonas diz isso. Obediência, a desobediência, depois a presença de Deus, que é, podemos ficar sem a presença de Deus, a fuga e a orientação divina. Amém, gente? Vamos correr. O segundo capítulo de Jonas diz assim: o arrependimento, fala sobre o arrependimento, a salvação das profundezas. Aí vamos falar do grande peixe.
historinha que a gente já viu, desenho. Já imaginou você dentro de um grande peixe? Imagina uma baleia, o que for. Hoje nós podemos tocar isso, às vezes, pela solidão. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias lá dentro. Sabe qual que é o nosso grande peixe hoje? Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nós nos sentimos sozinhos. Sozinho que eu falo, pessoas. Deus, ele sempre está conosco. Mas muitas vezes nós estamos na igreja rodeados de pessoas e tem aqui, tô aqui, tem pessoas para cá e tem para cá, mas eu me sinto tão só. Sabe aquele momento que Deus te pega assim e fala assim, chega aqui. Vou te separar. Agora é eu e tu mesmo. Não sei se você já passou por isso. Se não passou, você vai passar. Esse é o, digamos assim, o grande mistério do grande peixe. Lá Jonas ele começou a refletir o que ele fez de errado. Lá Jonas se arrependeu. Lá Jonas orou a Deus. Sabe o que Deus está querendo falar para a gente essa noite? A imaturidade começa quando nós achamos que somos dono da verdade, sabemos de tudo. Mas Deus não quer nos separar porque Ele quer corrigir algumas coisas. A maturidade vem com a correção. Eu preciso ter um coração disponível a entender e ser corrigido. Então, meu irmão, muitas vezes você vai se sentir sozinho. Ah, mas eu sou casado, eu tenho um filho. Não, você vai se sentir sozinho. Ah, mas eu tenho meu pastor, eu tenho meu líder de célula, eu tenho minha célula. Você vai se sentir sozinho. Vai se sentir desamparado. Por quê? Porque Deus quer te separar. Alguma coisa precisa ser mudada. Ei, Jonas, alguma coisa precisa ser mudada. Então não se sinta mal, meu irmão. Não se sinta assim, ah, todo mundo me abandonou, meu Deus, o teu Deus me abandonou. Não. Há um propósito nisso. Há um propósito nisso. Maturidade não é a prioridade. Maturidade no reino de Deus é muito diferente. Eu vejo adolescente de 19 anos muito mais maduro que homem de 60 anos. Maturidade é entender o propósito. É ter um coração grato. É entender que muitas vezes precisamos estar só eu e Deus. E entender a correção de Deus. Ser humilde e reconhecer e mudar. Primeiro, eu preciso pular do barco. Sair da zona de conforto. Segundo, eu preciso realmente me arrepender. Porque o arrependimento não é só para gentil não, meu irmão. Todos os dias nós precisamos pedir perdão e nos arrepender das nossas atitudes. Nós somos falhos. Amém, igreja? Então Jonas tem muito que nos ensinar. Então um grande peixe, isso resume a isso. Quando você lembrar disso, você lembra. É o momento de Deus estar reservando tu e ele. Eu não vou mentir para você, não vou passar a mão na sua cabeça, não. Esse momento muitas vezes é doloroso. É um momento assim onde uma pastora Lúcia usava no ITQ. Tá moldando, né, pastora? Tá moldando. Quantas vezes nós estávamos lá assim? Era separado. Entenda, igreja? Uma igreja madura precisa passar por alguns processos. Amém? Vamos correr que o tempo está vindo. Então nós aprendemos que Jonas 2, arrependimento, salvação nas profundezas. O livro ele resume basicamente em arrependimento, salvação. Deus está sempre disposto a nos perdoar. E o grande peixe. 2 palavras: a reflexão e a solidão. Jonas 3, que para mim é o ponto chave do negócio. A obediência e o poder da segunda chance. A segunda chance. Talvez seu coração está um pouco magoado por ter cometido algum erro na sua vida.
ou alguma coisa aconteceu, você não se perdoa. O encontro com Deus veio, mas eu tô assim meio. Sempre há uma segunda chance. Sempre há uma segunda chance. Independente do que. Nós temos um Deus misericordioso. Mas também não é um, nós temos um Deus justo. Um Deus que não vai ficar passando a mão na cabeça de ninguém, tá? Vamos deixar bem claro. Se é um Deus de amor, mas ele também é um Deus justo. Se nós erramos, nós temos que ter coragem e humildade de nos arrependermos, correto? Mas nós entendemos que precisamos de uma segunda chance. Todos nós aqui estamos sujeitos a errar. Se eu fosse perfeito, eu só levantava minha mão e Deus podia me puxar e arrebatamento. Mas quando eu não sou, enquanto estiver aqui, estou sujeito a errar. E você também. Sempre há uma segunda chance. Por que eu falo isso? Porque o capítulo 3 de Jonas fala sobre a transformação do povo. Agora eu vou falar sobre o Nínive um pouquinho. Nínive é inimigo de Israel. Jonas odiava aquele povo. Mas ele teve que pular do barco, ser separado por Deus, ser muitas vezes ali apertado por Deus, mas mesmo assim ele entendeu o propósito e foi no lugar, no último lugar que ele queria ir. Sabe aquele povo que ele o último povo na vida que ele queria que Deus perdoasse? Foi o que Deus mandou ele pregar o evangelho da salvação. Sabe, meu irmão? Muitas vezes a gente quer escolher as pessoas para pregar o evangelho. Muitas vezes a gente quer escolher, não, esse merece, esse não merece. Deixa que morra no fogo do inferno. Sabe que Jonas está falando com a gente muito mais do que um grande peixe. Sabe? Eu não sei o que Deus tem para minha vida. Mas eu estou aqui para cumprir a vontade dele. Então, pule do barco. Seja moldado e vá. Porque a transformação de Nínive foi assim depois da pregação de Jonas. Eu não posso trazer aqui detalhadamente por falta de tempo. Mas ele fez aquilo e o povo se arrependeu. Nínive, houve salvação em Nínive. Vou te dizer uma coisa, Nínive não era qualquer cidade não, meu irmão. Era uma cidade poderosa, tinha riqueza. Era um povo culto, mas era um povo pecador. Adorava outros deuses. Um povo que usava da prostituição. Um povo que adorava não só um, vários deuses. E Jonas foi lá e pregou o evangelho para aquelas pessoas. E houve salvação naquele lugar. Vou te falar uma coisa aqui agora. Muitas vezes nós estamos relutando dentro do barco. Deus quer te usar para fazer como o Nínive. Esperando você sair da zona de conforto. Sair dessa zona de conforto para ir pregar o evangelho para Nínive. Cada um aqui tem o seu Nínive na vida. Faço-te uma pergunta. Por que você vem para a igreja? Venho para cá para quê? Ah, para ver meu irmão, para mim mostrar minha roupa nova que eu vim hoje, para agradar o pastor, o meu líder de célula. Por que eu vim para a igreja? Por que eu sou crente? Por que eu decidi me batizar? Por que eu decidi ir para o encontro com Deus? Por que eu decidi ter uma nova vida? Para quê? Para depois eu ficar sentado na cadeira olhando para a cara do pastor todo domingo pregando? Tem muito mais do que isso, né, meu irmão? Concorda comigo?
perdoe ser um pouco radical, mas nós precisamos acordar para a vida. Eu creio que Deus está querendo nos levar para um caminho da maturidade, mas não passando a mão na cabeça de crente que a gente vai chegar nesse objetivo. Acordem, Jonas. Acordem, Jonas. Deus está aqui. Deus está aqui. A gente está vendo que a volta de Cristo está mais próxima do que nunca. E quando que nós vamos acordar para a vida e começar a falar desse evangelho para as pessoas lá fora? Te falo, meu irmão, muitas vezes não fica parado aqui, mas tem um bandista, tem um espiritismo, tem tudo que é tipo de pessoa fazendo a parte deles. E nós estamos pensando no quê? O que nós vamos comer na célula quinta-feira? O que vai ser a mensagem no domingo? Sai do barco, Jonas. Sai do barco, Jonas. Está na hora de a gente começar a agir como igreja. Porque vir para a igreja, meu irmão, é a coisa mais fácil da vida. Tá aqui sentado, abrir os braços e dar glória a Deus. O problema é lá fora. O problema é bater no peito e dizer: eu quero ser realmente um mensageiro de Deus. Cada um com a sua vocação, cada um com o seu chamado. Talvez você veja hoje aqui num culto de oração esperando uma mensagem de: nossa, por que me desamparaste? Acorda, Jonas. Nínive teve salvação, mas teve quebra de orgulho, teve perca de maturidade, teve mais quebra de ego, mesmo não querendo ir naquele lugar. Mas ele foi. E olha só o que Deus fez naquele lugar. Transformação de Nínive, obediência gera bênçãos, fazer o que Deus pediu. Olha que interessante, no capítulo 3 de Jonas fala assim, que Deus deu 40 dias, senão ia ser tudo destruído. 40 dias. E eu não duvido que se o povo não se arrependesse, Deus ia fazer. Mas o que tinha dentro de Jonas era algo diferente. Não era aquele cara que estava no barco, era outro Jonas. Mas sabe qual é a diferença de Jonas 1, capítulo 1 de Jonas, capítulo 3? Que ele aceitou o propósito, ele aceitou ser separado, ele quebrou o orgulho e principalmente a maturidade. Estão comigo, igreja? Amém? Glória a Deus. Para finalizar, Jonas, capítulo 4. Que aqui, que por isso que o Jonas é um cara muito doido, eu me identifico com ele. Ele fez tudo isso, né? Deus usou o homem de uma forma sobrenatural e no capítulo 4 ele ficou bravo com aquilo. Ele se revoltou com Deus. Não, Deus, por que que tu perdoou esse povo? Esse povo é o pior que tem em perseguir Israel. Não, o homem ficou de joelho, bravo, e falou assim: não, eu prefiro a morte. Ah, meu Deus, como eu me identifico com esse homem. Não sei se você faz, já aconteceu isso com você, mas eu já, não só de pregar, mas já falei de Jesus para muitas pessoas. Eu já plantei a sementinha muitas vezes. Mas muitas vezes eu falava assim: Deus, não valeu a pena. Eu investi 10 semanas, 20 semanas, 30 semanas no discipulado, e o abençoado pegou e virou as costas para mim e foi embora. Ah, Deus, não valeu a pena. Ah, Jonas. Por quê? Por que que o Senhor fez eu perder todo esse tempo? Será que foi uma perca mesmo?
Será que foi uma perca de tempo o Jonas ter ido naquele lugar pregar o evangelho? Nós muitas vezes fazemos isso, meu irmão. Principalmente no tal do discipulado. Você quer sentir isso na pele? Saia da tua zona de conforto e vá começar a discipular alguém. Aí você vai ver ingratidão. Aí você vai ver choro. Aí você vai ver muita coisa. Você vai olhar para o céu e falar assim: por que Deus? Por que Deus? Todo esse tempo investido para nada. Ah, Jonas. Mas é interessante disso que no final Jonas ele tinha lutas internas contra ele. Ele não aceitava aquilo. O homem, ele tinha ali uma briga entre ele contra aquele povo lá, era um negócio pessoal mesmo. E nós temos esse momento, esse ápice. Somos humanos. Vezes que nós temos no primeiro amor, queremos evangelizar até o poste que está lá. Tem vezes que a gente está naquele. Fala um momento deprê, mas nós estamos meio para baixo, um pouco assim, meio aquele momento que bate aquela rebeldia com Deus, mas na verdade é a gente que é imaturo, não entende o propósito, acha que aqui na terra vai ser como no céu. Mas que eu preciso falar? Deus pediu falar. Nós muitas vezes somos crentes, nós queremos viver o céu aqui na terra, dando glória a Deus o dia inteiro. Queremos falar em línguas o dia inteiro. Queremos nós podemos adorar a Deus o dia inteiro, mas nós não vamos viver como vai ser lá no céu, como aqui. Aqui não, meu irmão. Digo para você que foi para o encontro com Deus, são dias maravilhosos, mas aqui fora acabou, o negócio é diferente. Não vai ser assim para sempre. E nós queremos isso. Viver só falando em línguas o dia inteiro. Não, assim, todo dia línguas estranhas. Glória a Deus se você é assim, meu irmão. Mas tem dias que não tem coragem nem de levantar da cama e dobrar o joelho e orar. A gente tem que ter força de vontade. Porque é muito mais. A gente tem que fazer na raça. É tão bom a gente falar com autonomia isso. Eu falo isso com propriedade porque eu já passei por isso e passo por isso. Não é porque eu sou pastor, porque eu sou melhor do que você não. Então, para a gente finalizar, lutas internas e lições de misericórdia. A reação de Jonas, lutas internas, suas resistências e questionamentos diante do amor e compaixão de Deus. E para finalizar, ler algo aqui que eu acho bem interessante. Quais são as 4 lições do profeta Jonas? Nem sempre sua missão é aquilo que você deseja. Fugir da presença e da vontade de Deus pode te trazer perdas para os que estão com você no barco. Fora do propósito, você não tem vontade de viver. E o último, mesmo quando pensar que tudo acabou, Deus ainda te chama. Talvez você está achando que não dá mais. Mas Deus sempre vai te chamar. Sempre há uma segunda chance. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.